Na Jerusalém do primeiro século, em meio a ruas estreitas e casas de pedra, nasceu João Marcos. Não sabemos a data exata de seu nascimento, mas sabemos que sua família tinha certa posição. Sua mãe, Maria, era proprietária de uma casa grande o bastante para acolher a comunidade cristã primitiva. Foi ali, provavelmente, que muitos discípulos de Jesus se reuniram para orar, encorajando-se mutuamente enquanto a perseguição começava a se espalhar pela cidade. Marcos cresceu nesse ambiente, ouviu histórias sobre Jesus, sobre sua morte e ressurreição, e conviveu de perto com apóstolos como Pedro. Sua vida estava entrelaçada à da igreja desde muito cedo. Quando Pedro foi milagrosamente libertado da prisão por um anjo, correu para a casa de Marcos e Maria, sua mãe. O jovem João Marcos, portanto, não apenas conhecia os líderes da igreja, mas testemunhava de perto os acontecimentos decisivos daqueles dias. Seu nome duplo mostra sua identidade. João, hebraico, revelava sua raiz judaica. Marcos, latino, mostrava sua ligação com a cultura romana. Essa mistura faria dele alguém apto a transitar entre mundos diferentes, entre Jerusalém e Roma, entre judeus e gentios. O início da missão. Quando Barnabé e Paulo foram enviados pela igreja em Antioquia para sua primeira grande viagem missionária, João Marcos os acompanhou como auxiliar. Era jovem, entusiasmado e desejoso de servir. Juntos, atravessaram regiões, anunciaram o evangelho e enfrentaram desafios. Contudo, em certo ponto da viagem, Marcos desistiu. O livro de Atos registra que ele voltou para Jerusalém. Mais tarde, quando Paulo e Barnabé planejaram uma nova viagem, Barnabé quis levar Marcos novamente. Paulo, no entanto, se opôs firmemente. Não queria contar com alguém que os havia abandonado. O desentendimento entre os dois missionários foi tão grande que se separaram. Paulo seguiu com Silas. Barnabé levou Marcos para Chipre. Foi uma ruptura dolorosa, mas também um ponto de virada na vida de João Marcos. Reconciliação e amadurecimento. O que poderia ter sido o fim de sua história missionária, na verdade, foi o início de uma transformação. O tempo passou e Marcos amadureceu. Ele não desistiu do chamado. Continuou caminhando, aprendendo, servindo. Aos poucos, reconquistou a confiança de Paulo. Nas cartas escritas mais tarde, já vemos um tom diferente. Paulo pede que os irmãos recebam Marcos, chamam de colaborador, e em sua última carta, à beira da morte, escreve a Timóteo: toma contigo Marcos e traze-o, porque me é útil para o ministério. Essa reconciliação mostra o quanto Marcos cresceu em caráter e perseverança. Aquele que antes havia sido visto como instável, agora era considerado um companheiro valioso. Se Marcos foi restaurado na confiança de Paulo, sua relação mais marcante foi com Pedro. Seu erro não o definiu. Foi apenas um capítulo em sua jornada. Em uma de suas cartas, Pedro o chama de meu filho. Isso indica proximidade, discipulado e afeto. A tradição antiga conta que Marcos se tornou intérprete de Pedro, talvez traduzindo suas pregações do aramaico para o grego, a língua comum do império. Foi dessa convivência que nasceu o Evangelho de Marcos. Ele caminhava ao lado do apóstolo, ouvia suas memórias e guardava suas histórias sobre Jesus. Por volta dos anos 65 a 70 d.C., em Roma, cristãos estavam sendo perseguidos pelo imperador Nero. Muitos foram mortos de forma cruel e Pedro foi martirizado. Nesse contexto de dor e incerteza, Marcos reuniu os relatos de seu pai espiritual, organizando-os em uma narrativa direta e vigorosa sobre a vida de Jesus. Marcos não escreve longos discursos, mas mostra Jesus em movimento, curando, libertando, enfrentando opositores. O resultado foi o evangelho mais curto, mas também o mais dinâmico, cheio de ação e emoção. Sua ênfase está na cruz, no sofrimento e no chamado ao discipulado verdadeiro. Para cristãos perseguidos, sua mensagem era clara. Seguir Jesus implica carregar a cruz, mas também traz a esperança da ressurreição. Depois de escrever seu evangelho, a tradição conta que Marcos viajou para Alexandria, no Egito, um dos maiores centros culturais e religiosos do mundo antigo. Lá, fundou a comunidade cristã que se tornaria uma das mais influentes da história da igreja. Entretanto, sua fidelidade custou-lhe a vida. Por volta de 68 d.C., durante uma festa pagã, Marcos foi preso, amarrado com cordas e arrastado pelas ruas de Alexandria até a morte. Assim, selou com sangue o testemunho que havia iniciado ainda jovem em Jerusalém. Morreu como mártir, fiel ao Senhor até o fim. A vida de João Marcos ensina muito. Ele não foi um dos 12 apóstolos, nem aparece como protagonista nas narrativas de Atos. No início, foi visto como inconstante, alguém que desistiu no meio do caminho. Mas sua história não terminou ali. Seu evangelho influenciou diretamente os de Mateus e Lucas, que usaram seu texto como base. Ele se levantou, foi restaurado, amadureceu e se tornou um elo fundamental entre a geração dos apóstolos e a igreja posterior. Sua proximidade com Pedro deu-lhe uma visão única de Jesus.
transmitida às futuras gerações. E sua obra missionária em Alexandria abriu portas para o cristianismo florescer no norte da África. Hoje, ao lembrarmos de Marcos, vemos alguém que errou, mas não ficou preso ao erro. Alguém que caiu, mas levantou-se. Alguém que encontrou em Cristo força para recomeçar. Sua vida nos convida a não desistir diante das falhas, mas a aprender com elas e seguir adiante. Marcos foi o jovem que começou inseguro, mas terminou como escritor de um dos relatos mais poderosos sobre Jesus. Filho de Maria, missionário em Alexandria e, por fim, mártir da fé. Sua trajetória mostra que Deus não escolhe apenas os fortes e perfeitos, mas também os frágeis e falhos, transformando-os em instrumentos de bênção. O evangelho que leva seu nome continua ecoando até hoje, lembrando-nos da frase que resume a missão de Cristo e também a vida de Marcos. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Assim foi também a vida de João Marcos, uma vida de serviço, marcada pela graça e encerrada com fidelidade. Para mais vídeos, inscreva-se no canal